gente! Eu falei que voltava em 2026 e eu voltei. E eu voltei em 2026 com uma pessoa especial, com ela, Ana Costa, isso mesmo, gente. Ela tá lançando um livro aí em São Paulo no dia 18. Um livro incrível que fala sobre inteligência artificial. Muito bacana, gente. A Ana Costa, ela é mentora de CEOs. Ela tem uma história incrível. Ela é formada em psicologia, com MBA internacional. Nasceu lá no Rio de Janeiro. Peguei você, Ana Costa. Mais uma carioca lá em Vila Isabel, nasci na Tijuca. Olha que coisa bacana. Muito legal mesmo, gente. E ela trabalhou muito tempo como gestora de RH e ela descobriu coisas incríveis da inteligência emocional, como, por exemplo, desvendar esses segredos da gestão de pessoas, também dos CEOs. Vem pra cá, Ana Costa, tudo bem? Oi, tudo bem, Déia? Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigada mesmo, viu? Então, Ana, fala aí para os nossos ouvintes aí pro YouTube. Para começar, Ana Costa, nós estamos lançando aí em São Paulo a Tríade do Futuro. E eu convido você, se você não for, e curtir o meu like, vem que esse livro é maravilhoso, na era da IA. Conta um pouquinho sobre esse livro, que tá todo mundo curioso, todo mundo fala de IA. O que realmente fala no seu livro? Então, na verdade, é um estudo que eu fiz, né, a partir daí da minha experiência, e eu fiz uma pesquisa em relação à inteligência artificial, à inteligência emocional e à neurociência, né? Como essa tríade pode ajudar as empresas na gestão de pessoas. Hoje, a gente investe muito em tecnologia, o que é muito bom, mas o diferencial está no comportamento humano. Como o ser humano funciona? É isso que o líder precisa entender. Hoje já está claro, já está mais do que comprovado que as emoções é que são, na verdade, funcionam como um combustível. E as decisões que a gente toma, elas estão muito relacionadas a isso, a nossa emoção. Então, aquela época que a pessoa dizia, eu sou muito racional, então eu sou muito pragmático, e as minhas decisões são sempre assim, não é verdade, né? A emoção, ela tem um papel muito importante. E a gente não estuda tanto, né, as emoções como deveria. E estudar no sentido de trazer isso para nosso benefício e para tornar as empresas e a cultura das empresas alavancando a inovação. Essa que é a ideia. Então, o líder, ele cada vez mais, ele precisa entender o funcionamento do comportamento humano, porque ele não lidera só pessoas, ele lidera pessoas e as suas emoções. Então, como ele vai contribuir para isso, né, alavancando a inovação e contribuindo para a execução da estratégia, o engajamento das pessoas, né? Então, hoje é fundamental que as pessoas se sintam reconhecidas. E reconhecido significa que não é só bônus, não é só salário. O reconhecimento passa pelo olhar no olho, ou mostrar o valor daquela pessoa, pedir a contribuição dela, como é que ela agrega valor. Então, tudo isso é muito importante, né? Começa da nossa própria seleção. Então, a gente sempre fez seleção muito buscando pessoas que vão entregar para a empresa. Mas hoje, a empresa precisa se preocupar o que ela vai entregar para aquele profissional. Os profissionais hoje, eles estão muito mais exigentes, né? Então, entender esse funcionamento é fundamental. Essa que é o conteúdo do meu livro, é basicamente isso. Muito bacana, Ana Costa. Essa nova era de mentores. Parece que de uns tempos para cá, todo mundo fica se perguntando. Essa nova geração de mentores que seguem aí toda uma linguagem de treinadores, motivadores, vários mentores conhecidos. Pablo Marçal, um beijo para você. Meu amigo Danilo Borim. O que seria um mentor? Ele é um coach? Ele é um inspirador? Fala pra gente o que é um mentor e o que ele tem que ter de tão especial. O mentor, ele precisa ter experiência, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Hoje, a gente vê que no mercado, a gente tem muitos profissionais que têm experiência, né? E que têm, inclusive,
têm tido resultado com base na experiência deles. E a ideia o objetivo da mentoria é exatamente essa. Como que você transmite a tua experiência, como você contribui para o crescimento do outro. Isso é como se você criasse um atalho, né? Talvez você, meu mentorado, não tem que passar por tudo que eu já vivi para você aprender, né? Tem coisas que eu posso transmitir para você a partir da minha própria experiência, né? Então, os profissionais mais maduros, eles estão ocupando um espaço importante nesse trabalho de mentoria, né? Porque eles conseguem partilhar o resultado que eles atingiram e como eles atingiram esse resultado, né? Qual foi que competências humanas eles utilizaram para aquilo, qual foi a trajetória deles. Então, a partir disso, você consegue fazer com que o jovem talento, os líderes das organizações, eles consigam ter resultados muito mais rápidos e mais efetivos, entendeu? Muito bacana, Ana Costa. E conta pra gente assim, como que você se sente realizando esse sonho das pessoas, motivando as pessoas? E todo mentor, além de estar ajudando outras pessoas, você também é mentora de CEOs. E qual o seu sonho hoje? E como você se vê assim com esses CEOs, né? Como que seria esse tipo de trabalho com essas pessoas? E também se é muito difícil mentorar um CEO, a gente sabe que é o alto cargo executivo, se ele tem muitos problemas, como que você vê isso? Eu trabalho basicamente comportamento humano, né? Eu sou especialista em comportamento humano. O que acontece? Os CEOs, os diretores das organizações, eles se capacitam muito tecnicamente, né? Com tecnologia, com estratégia. Na verdade, a gente estuda muito pouco o comportamento humano. E hoje é o que faz a diferença. Então, o meu trabalho é muito mais promovendo o autoconhecimento, como é o estilo de liderança dele dentro daquele contexto organizacional, qual o impacto, para que ele entenda o impacto que ele tem. Você quer ver um exemplo? Eu tenho um cliente e que as reuniões de diretoria dele estavam assim, ele até brincou comigo e falou assim, eu não aguento mais as reuniões de diretoria, porque as contribuições elas são muito pequenas, são poucas as contribuições. E aí eu participei da reunião e conversei com os diretores que faziam parte desse grupo e com ele. O que acontecia, né? Ele é uma pessoa que tem um impacto muito forte, uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e que não dava muito espaço para ser contrariado, né? Então, todos os diretores, né, não se sentiam confortáveis e seguros para se posicionar contra. Não tinha conflito na reunião, né? E isso tinha a ver com a liderança, com o estilo de liderança dele. E a gente fez um trabalho no sentido de que ele teria que conseguir lidar melhor com a própria vaidade, né? E entender que ele não pode impedir, mas tem que dar espaço para que as pessoas, que os conflitos aconteçam, que as pessoas se posicionem, né? E a partir daí é que a reunião ela cresce, né? Então, foi um trabalho de autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que a gente não exercita na faculdade, nos próprios MBAs. Não tem um trabalho que fale sobre o funcionamento do corpo humano, né? Como é que é o funcionamento do cérebro, como é que é o funcionamento das emoções e do próprio comportamento. Então, na medida em que ele começa a entender como ele funciona, ele consegue liderar melhor. Ele consegue ser mais efetivo na relação com as pessoas, porque é um problema que não é só no nível de profissionais, de analistas, de chefes, é também no nível diretivo, entendeu? A matéria humana é muito semelhante, então essas questões comportamentais, elas acontecem independente do nível da organização, entendeu? Me fala uma coisa que todo mundo quer saber. Todo mundo sabe que, né, eu também sou CEO, eu construí minha produtora. Geralmente os CEOs são considerados workaholic, SPA. Você que é formada em psicologia e também gestora, como que você vê essa questão do workaholic, pessoa muito, muito hiperativa? Você acha que todo CEO é assim ou nem todos? Eu também tenho um outro cliente que ele diz que ele não é workaholic, ele é work lovers, porque ele ama o trabalho.
A verdade, ideia, é que o ideal é que a gente tenha um equilíbrio, sabe? Eu acho que tem momentos da vida da gente em que o trabalho, ele assume uma posição infinitamente mais importante, você tem que se dedicar mais. Mas isso não pode permanecer sempre, né? E às vezes a gente precisa refletir que vazio que a gente está cobrindo com o trabalho, né? De novo, a questão do autoconhecimento, né? Então, se você tem 24 horas no seu dia, 7 dias na sua semana, e se você só trabalha, provavelmente tem alguma coisa faltando na sua vida, né? E normalmente a gente quer cobrir um vazio que existe, né? Então eu acho importante a gente se dar conta disso, entender que vazio é esse, né? E buscar o equilíbrio. Não dá para fazer nem 100% vida pessoal, nem 100% trabalho. A busca pelo equilíbrio, eu acho que esse tem que ser a nossa jornada. Buscar esse equilíbrio. Muito bacana. E sobre a TD Company Gestão, que é a sua empresa, como que você falaria, o que você tem hoje como sonho, objetivo? Conta para os nossos ouvintes aí. Então, a gente trabalha desenvolvimento de cultura, né? Cultura organizacional. As empresas falam da dificuldade, muitas vezes, de inovar. E as empresas, elas precisam desenvolver uma cultura que alavanque a inovação, né? Então, se você tem uma cultura cuja gestão, as tomadas de decisão, elas são sempre muito duras e muito... não tem participação, não tem envolvimento, é uma empresa fechada para o erro, quer dizer que se você erra, sempre é punido, você não é valorizada a sua opinião. Se você tem uma gestão assim, dificilmente você vai conseguir implantar qualquer tipo de inovação, né? Então, um outro exemplo, né? Um outro cliente falando, eu estou com muita dificuldade de trazer a inteligência artificial para a empresa, os líderes estão muito receosos, não sinto da parte deles receptividade, um CEO falando, né? E eu estava falando para ele, a gente precisa entender o que acontece dentro dessa organização. E o que acontece é isso, a empresa, ela não valoriza o erro, ela não valoriza a contribuição de cada um. Então, quando vem a inteligência artificial, as pessoas ficam com medo de tomar o próprio lugar, porque elas não sentem que estão, de fato, sendo reconhecidas pelo quanto elas agregam valor dentro da empresa, entendeu? Então, a cultura, ela é fundamental. E é possível você desenvolver uma organização com uma cultura que alavanque esse processo de inovação, entendeu? Muito bacana, gente. E olha só, senti no coração de falar isso para vocês. E você, empresário, vamos aí contactar aí a Ana Costa para estar te ajudando. Você que se sente triste, um vazio no coração, só trabalha, workaholic, ela pode dizer. A nossa garota carioca, Ana Costa, do Giro Talk, aqui de Curitiba, da Deia Benoliel para todo o Brasil. Obrigada, Deia. Um beijão para todo mundo, viu? Nossa.